Muito bem, está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Você sabe que às vezes a gente se desanima, né, no caminho da busca por mais compreensão de como funciona o nosso corpo, da prática dessas informações que a gente aprende. Mas eu quero dizer para você chacoalhar a poeira, sacudir essa poeira. Hoje é um novo dia, um presente de Deus. É hora de colocar em ação aquilo que você já sabe que vai fazer bem para todo o seu organismo, interferindo na sua saúde mental e até também na sua relação com Deus, relação com o céu. E hoje eu trouxe uma meditação aqui para você, desejada de todas as nações. Um livro da escritora americana Ellen White, ela disse o seguinte: só podemos receber a luz do céu à medida que formos voluntários em esvaziar-nos do nosso próprio eu. Olha só que interessante, a gente já tem uma lei de física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então a mesma coisa também precisa acontecer, a gente precisa se esvaziar do nosso próprio eu para que a luz do céu possa habitar em nós. No programa de hoje a gente vai falar sobre dois problemas cada vez mais comuns, a fadiga e o estresse. E o Dr. Rodrigo já está aqui e eu estou aqui pensando, né, como é que dois problemas que parecem até ambíguos, né, o estresse, que é aquela energia exagerada, negativa, como é que pode estar relacionado com a fadiga, que é aquela baixa de energia, baixa de disposição, aquele cansaço extremo? Como é que a gente tem conseguido as duas coisas, essa façanha, né? As duas coisas, às vezes até ao mesmo tempo? Pois é, Teru, e isso tem uma relação muito íntima, o estresse e a fadiga. Para isso, nós temos como dosar alguns hormônios, nós temos como saber de alguns hormônios que são relacionados a esse tipo de situação. E eu quero saber qual que é o hormônio do estresse, doutor? Então, isso é verdadeiramente um mito. Porque não existe hormônio do estresse. Olha Porque só. se eu falo, então muito se fala sobre o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Mas se eu falo que o cortisol é o hormônio do estresse, eu vou torcer para o meu cortisol estar num nível bem baixo. Mas não, eu tenho que buscar os níveis ótimos de cortisol. Acontece que o cortisol, ele se eleva nos momentos de estresse. Por exemplo, você está estudando para uma prova, tem um problema no trabalho, um problema com o seu filho. Os níveis de cortisol vão elevar por resposta, ou seja, para você lidar, enfrentar aquele leão. O que acontece é que nós não fomos feitos para enfrentar tantos leões assim. De uma vez só. De uma vez só e todos os dias. E acontece então que o nível desse cortisol começa a diminuir. E a pessoa começa a entrar em estafa. Isso é uma judiação, a quantidade de pessoas que eu atendo com níveis baixíssimos de cortisol e muitas das vezes estão tomando antidepressivo. Não estou dizendo para você parar de tomar o seu antidepressivo, mas muitas das vezes as situações estão relacionadas a descenso de níveis hormonais. Vamos mostrar essa tela aqui, que eu queria entender essa história melhor, porque o cortisol tem como a gente ter um nível adequado, estar no nível elevado e de repente sofrer com estresse meio que continuamente, e ele estar abaixo do nível ideal, doutor? Sim. É isso mesmo ou não? Se eu tiver com ele elevado, eu estou bem? É assim, é como se nós falássemos da insulina. A insulina também trabalha dessa forma. Eu aumentei muito a insulina, eu vou fadigar a fábrica de insulina. E aqui nós estamos, então, com a adrenal, que é a fábrica de cortisol. Se eu recruto muito, eu preciso de muito cortisol, a minha adrenal não vai dar conta desse assunto. A adrenal é uma glândula produtora de hormônio, perfeitamente. Então, essa adrenal ela vai entrar em fadiga, essa glândula, essa farmácia interna, fábrica interna que nós temos de hormônio, uma delas, né? Então, aqui nós temos esse gráfico que ilustra muito bem o que eu estou dizendo. A pessoa ela entra no estresse, o cortisol começa a elevar. Ele vai chegar num nível onde a glândula depois ela não vai dar conta de continuar produzindo aquela demanda excessiva. Estou com um problema no trabalho, meu chefe está na bota, estou precisando dar conta de um prazo, eu não estou dando conta, e aí eu fico estressado, o cortisol está aqui em cima. Está em cima e vai começar o quê? A sua glândula vai começar a fabricar o necessário para você sobreviver. E aí que entra o problema. Os níveis começam a diminuir, você está com aquele agente estressor, que no caso, nesse seu exemplo, é o trabalho, e os níveis começam a diminuir. E a pessoa começa a entrar no quê? Em estafa. Estafa, ela está cansada. Eu costumo perguntar para os meus pacientes se domingo passa o dia todo vendo TV
Ou às vezes vê TV e vai passear com o filho, vai arrumar aquele quartinho do fundo, vai ler um livro. Não, é só TV. Isso já é um indicativo de que ele está poupando energia. Porque o cortisol, ele é uma das principais baterias que nós temos. Então, às vezes a pessoa está numa situação onde ela não pode nem para academia. Porque os níveis estão tão baixos que a pessoa, ela forçar aí, ela está tão ruim a situação não consegue dela, reagir. Não consegue reagir, ela pode piorar. E aqui, então, entra em estafa. Pós-estafa vem o quê? Se eu posso ter uma depressão, porque aí os níveis estão muito baixos de cortisol. E o problema é que na mesma glândula que produz o cortisol, que é a adrenal, o próprio nome já diz adrenalina. A adrenalina, ela nunca para. O dia que para, nós entramos em óbito. Tanto é que nas reanimações, na emergência, se usa adrenalina. A adrenalina nunca vai parar, só quando nós falecermos. Irritabilidade. Se você é aquela pessoa ou conhece alguém que está com o pavio curto, não pode nem fazer uma pergunta, ou às vezes até mesmo a pessoa fala, eu dei uma resposta muito grosseira. A pessoa ela começa a se identificar como pavio curto. Talvez ela esteja trabalhando com muita adrenalina. E os níveis de cortisol. E pouco cortisol. E isso pode cursar com irritabilidade e depressão juntas. Por quê? Ela vai ter baixos níveis de cortisol, vai trabalhar com adrenalina, ela só está mandando, ou seja, as respostas são curtas, quer dizer, ela tem até muita tarefa para cumprir, ela tem que dar conta, mas ela não tem combustível para dar conta. E muitas das vezes ela vai lá, ela gabarita o trabalho dela, porque inconscientemente é o ganha-pão, então é uma sobrevivência inconscientemente, e ele vai lá e gabarita o trabalho, mas chega em casa... É uma pessoa que não responde bem para os filhos, para a esposa. Impaciente. Vamos falar de passear no parque? Ele fala que é isso, hoje é dia de descansar. Ou seja, acaba ficando ruim, ou seja, prejudica a família, prejudica o pilar conjugal dessa pessoa. E isso é muito comum, irritabilidade depois de um certo tempo. Esse certo tempo que eu falo, certa idade, não é depois dos 70, 80, não. Tem pessoas que depois dos 30 anos de idade já começa a ficar com o pavio curto. Olha aí! E é nessa hora que a gente precisa perguntar se você aí de casa, como é que anda o seu termômetro aí? O seu termômetro, o que você tem da braveza. Feito, o que você tem feito para relaxar, programe férias, agende as férias, agende passeios, agende... E às vezes eu costumo falar para os meus pacientes também, será que aquela pedra que você está carregando, aquele saco de pedras, você tem que carregar? Ou será que é o seu filho que não está fazendo a tarefa, ou o seu esposo, ou o colega do trabalho, e você está pegando tudo para você? E você fica ali um para-raio, você está absorvendo um radar, né, de pegando ali problemas. Será que todos os problemas são seus? Às vezes tem uns problemas, Teru, que faz parte da nossa vida. Então, eu tenho que me acostumar, me adaptar. Olha, eu vou adaptar aquela situação com, por exemplo, um familiar enfermo, que, assim, é desafiador. Quer dizer, todo mundo vai ter que ajustar a rotina para atender aquela demanda. Então, dividir, compartilhar, delegar funções, que é um desafio, que a pessoa pensa que o outro não vai conseguir fazer. Isso tudo contribui para poupar quem? Cortisol. Então, cortisol não é hormônio do estresse. Ele é um hormônio que se eleva no estresse. É um hormônio muito interessante, muito bacana fazer o uso dele quando se tem necessidade, fazer a suplementação, inclusive. Acho que a gente pode mostrar essa dinâmica aqui nesse display, doutor, mostrando como que quanto maior o nível de estresse, o cortisol sobe também. Então, vamos lá. Aumentou o estresse. Quem vem aqui? O cortisol, que começa a elevar. O problema é que o fator estressor, às vezes, não foi retirado. Aquela pessoa, ela está naquele mesmo trabalho, ela está indo no trabalho somente pelo dinheiro. Infelizmente, isso acontece com 75% da população do mundo. Infelizmente, pessoas saem na segunda-feira para trabalhar. Obrigadas. E aí ela vai lá para o estresse de novo, ou seja, enfrentar aquele leão de novo. Então, mantém o estresse. E o cortisol, a glândula chega um momento que ela não foi feita para aquilo ali. E começa, então, a diminuir os níveis de cortisol, cair. E aí onde entramos, então, num estado de estafa,
depressão. Que pode levar àquela irritabilidade ou trabalhar depressão. com pura adrenalina, depressão. E isso, infelizmente, Teru, é comum. Infelizmente. E nós temos que diferenciar o comum do normal. Ótimo. Não é normal. Comum é uma coisa, normal é outra. Eu queria saber o seguinte, doutor. A gente tem que lidar diariamente com tensões da nossa Sim. vida. É o trânsito, é realmente as tensões sociais que a gente vive na nossa família, às vezes no trabalho, às vezes em casa. Enfim. Agora, a gente precisa arranjar escapes para aliviar um pouco a tensão, para baixar esse estresse, para a gente administrar essa tensão que a gente tem que viver. Muitas vezes, né? Você mencionou aqui algumas maneiras. Perfeito. E eu queria acompanhar que você visse aí de casa, o doutor também, um empresário em Singapura que resolveu criar uma maneira de desestressar as pessoas, os passantes ali daquele momento. Vamos dar uma olhada nessa ideia bacana. Neste lugar só existe uma regra: pinte como quiser. Tanto porque a ideia não é fazer uma obra de arte digna de ser vendida por milhões de reais. O foco aqui é outro: mandar o estresse para bem longe. O exemplo vem lá de Singapura. A dona do local teve a ideia durante uma viagem que ela fez aos Estados Unidos. Lá ela visitou um amigo que montou um estúdio de pintura bem parecido no depósito de um armazém. Quando retornou para Singapura, ela decidiu montar o estúdio de imediato. A empresária acredita que as pessoas podem sim fazer arte enquanto mandam o estresse embora. Ela diz que muitos chegam no estúdio com a crença de que não podem fazer arte e no final saem com um quadro bonito em que pode ser exposto na sala de casa. E tudo foi feito com pouco esforço, apenas colocando o estresse para fora e brincando. Hoje o estúdio cobra uma pequena taxa para quem quer desestressar. Na entrada eles recebem um macacão, tintas, luvas e lonas. Não existe limite de tempo e todo aquele estresse acaba se transformando em diversão. Essa mulher diz que frequenta o local há algumas semanas. Para ela o início foi estranho, já que estava sujando uma parede com tinta. Mas depois o sentimento mudou e o que era algo estranho se tornou euforia. Sim, eu posso sujar uma parede de tinta. Eu posso. Já essa mãe acha que a atividade faz muito bem para as crianças, porque é um jeito de praticar a criatividade em cada uma delas. Gostei. Perfeito. Olha, a arte realmente é um refúgio tanto de expressão quanto também para esparecer, para contemplação. Eu acho que se a gente procurasse maneiras de tirar um pouco o foco do problema, que é realmente o protagonista do estresse, a nossa vida seria um pouco mais, talvez, equilibrada no cortisol, hein, doutor? Com certeza, Teru, com certeza. E a questão também está, muitas vezes a pessoa, eu achei fantástica essa ideia dos quadros, que a pessoa pode fazer algo que ela goste a nível artístico e também é relacionado ao esporte. É muito legal, quando pega aquela bicicleta, vai lá e vai ver paisagens. A pessoa ela volta, inclusive quando eu pedalo 3 vezes por semana e quando eu pedalo eu volto com ideias para solucionar alguma situação, porque a nossa mente ela é como se fizesse uma higiene mental. É muito interessante praticar uma atividade física e você acaba liberando um pouquinho daquela irritabilidade que nós falamos lá no aparelho, ou seja, levantando o peso, é muito interessante. Então nós estamos sempre atentos do que vamos fazer. Atividade física é uma dica, essa ideia lá de Singapura, desse empresário, foi fantástica. Então dá para nós fazermos um contrapeso, ou seja, tem o leão que tem que enfrentar, fazer o quê? Vamos lá. Mas aí o que você está fazendo? Está tocando um instrumento, por exemplo? E existem então muitas situações que ajudam verdadeiramente a pessoa a controlar, né? Administrar o estresse. E é interessante, quando a gente sai daquela sala vermelha, né, do estresse, a gente tem condições de pensar diferente, achar essas soluções necessárias, que enquanto a gente está aqui vivendo só o momento caótico, a gente não tem condições. Agora é o seguinte, existem outras coisas também que podem estar interferindo nesse aumento ou potencializando o estresse e o cortisol lá embaixo. Vamos falar de alimentação, por exemplo. Existem alimentos mais estimulantes que podem atrapalhar esse processo aqui e alimentos calmantes também do outro lado da moeda? Muito interessante, muito interessante. Eu tenho pacientes que quando chegam no consultório me dizem que tomam cápsulas de cafeína para treinar e realmente tem uma energia. O problema é que o nosso corpo ele é sábio. Se eu faço uso de muitos estimulantes,
O cafezinho, a pessoa toma uns 5, 7, 8, 10 cafezinhos por dia. Quando eu tenho um estimulante que não foi produzido no meu corpo, ou seja, externo, o meu corpo ele já diminui os níveis, ou seja, vai diminuir os níveis de cortisol. Ele vai economizar, Vai então. economizar, mas o problema é que a glândula que produz o cortisol, ela pode se acostumar a produzir pouco. Porque já que tem o cafezinho, e aí entra um montão de situações, por exemplo, como chá verde, que é dado como assim algo muito bom. Então, porque vem da erva mate, isso tem teofilina, cafeína, isso tudo aumenta aí estímulos e diminui então o nível de cortisol. Resumindo, estimulantes externos diminuem hormônios que estimulam o nosso corpo naturalmente. Então, temos que tomar bastante cuidado para que... Essa energia emprestada, então, pode acabar saindo muito mais cara, hein? Sim, e com relação à parte dos alimentos, a pessoa ela passar a fazer uso de alimentos que não maltratem o intestino, automaticamente eu vou diminuir níveis de inflamação. Então, diminuir leite, trigo, laticínios, trigo, fazer ingesta de fibras, fazer o intestino funcionar diariamente. Eu estou poupando situações inflamatórias e eu estou aumentando níveis de serotonina, que é um outro hormônio. Enfim, é muito legal você fazer uso de alimentos que contribuam para o bom funcionamento do seu organismo. Você está contribuindo com o cortisol e outros hormônios também. Eu estou percebendo que o doutor está falando aqui de uma verdadeira orquestra hormônica. Orquestra hormonal. Não é harmônica, é hormônica. É o que eu digo para meus pacientes, é uma orquestra hormonal. Que precisa de regular. De cuidados, de atenção. E muitas das vezes a pessoa está fazendo uso de algum produto que ela não sabe que aquilo ali está prejudicando fortemente receptores hormonais, como por exemplo... glutamato monossódico dos temperos artificiais, aquilo ali destrói receptores hormonais. Então, até quando vai ficar fazendo uso desse tipo de tempero? Toma que tá muito naqueles café. Temperinhos do mercado, aquele químico, tá, gente? Isso. Todos os caldos de carne, até de legumes, tem glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Doutor, eu queria saber o seguinte, o cortisol lá embaixo, o nível de estresse lá em cima, pode atrapalhar num dos assuntos que você vai até falar aqui no Vida e Saúde, já mencionou em outros vídeos seus também, na perda de peso ou no ganho de peso também, vai interferir de que maneira? Interfere. O cortisol, ele tem, como você mesmo disse, eu também falo para os meus pacientes, é uma orquestra hormonal. Quando eu tenho desregulado um músico, a música já não sai bem. Quando o cortisol está em níveis alterados, ele tem uma relação íntima com a tireoide. A tireoide, ela cuida de cerca de 90% da queima de caloria. Então, se eu tenho um paciente com hipotireoidismo, vou lá dar uma olhadinha nesse cortisol. Vice-versa, se eu tenho um paciente com um cortisol alterado, deixa eu dar uma olhadinha lá na tireoide. E vice-versa. Então, é importantíssimo aí manter em mente que é uma orquestra hormonal e eu tenho que cuidar dela, cuidar desses músicos, né? Então, como a gente pode, né, de repente, estar criando uma condição ruim, não só para a gente, mas para o nosso corpo. Como se a gente quase que não desse condições de trabalho para o bom funcionamento do corpo, né? Privando ou exagerando em alguns excessos aqui, a gente pode, de repente, criar um ambiente muito nocivo para o funcionamento do corpo. E se nós formos, e é o nosso maior ativo. Poxa a pessoa vida. ela pode ter milhões em bens, mas no final, se ela tiver uma saúde precária, ela vai sofrer com doenças, nada vai ser aproveitado. Então, o que você tem derivado de tempo, às vezes a pessoa trabalha até 10 horas da noite, sendo que ela poderia chegar mais cedo em casa, mas o pilar financeiro dela está muito legal. Mas e o pilar saúde, onde está? Como está? Tem que fazer essa conta. Tem que fazer essa conta. Quero saber o seguinte, você falou sobre atividade física e eu queria entender se quando a gente faz atividade física, mesmo estando enfrentando situações de estresse, cuidando de uma pessoa doente da família, né? Um ente querido doente. Desafio, né? Que gera realmente custos, gera realmente, de repente, a coordenação de cuidadores, revezamento, compartilhamento, às vezes, com aquele irmão ou aquela irmã que às vezes não tem problemas de família. Você falou que a atividade física faz muito bem. Ela ajuda a aumentar um pouquinho, subir esse nível do cortisol, a atividade física, ou não? Ela regula? Como é que é essa relação? Regula, ela mantém níveis ótimos. Tanto que atletas, quando vão fazer uso de muito cortisol, né, que é a hidrocortisona base que nós utilizamos, ele pode até cair no doping. Ou seja, que elevar muito o cortisol no exercício não é fisiológico. Atletas, às vezes, usam isso, que estão de alta performance. De alta performance, o problema é que às vezes eles usam muito, que inclusive caem no doping.
O cortisol, ele realmente equaliza se você estiver fazendo uso de uma atividade física moderada. Atividade física em excesso pode fazer com que diminua níveis de cortisol em algum momento. Por isso que em algum momento esses atletas de alta performance, eles precisam de uma complementação. Complementar, o que eu falo é completar o que está faltando. Mas basicamente seria isso. E interfere sim, mas um exercício feito com moderação. E até aquele de alta performance vai fazer sim. Mas fale com um médico que trabalhe com esse tipo de medicina onde se faz reposição hormonal, para que você tenha essa assessoria e responda algumas perguntas, inclusive. Então, doutor, muita gente que está assistindo a gente pode estar se perguntando, Teru, mas eu não tenho o que fazer, eu trabalho, ou a minha situação de estresse, o meu aqui provisor de estresse não vai sair da minha vida tão cedo. Como é que eu faço para regular esse nível de cortisol? De repente, mantendo o estilo de vida saudável, como é que eu faço para encaixar isso tudo na minha rotina, doutor? Essa é uma pergunta de ouro. Tá, a questão é que os leões, às vezes, nós não vamos poder se livrar deles. Tá aí, o que você vai fazer com o problema? O que você vai fazer? Aí onde eu aplico uma regra que se chama 10-90. 10% é a situação, 90% é o que você vai fazer com aquilo. Ou seja, bateram no meu carro, 10% é aquele fato. O que eu vou fazer? 90%. Eu vou ficar xingando, eu vou ter um dia péssimo porque eu só atraí situações negativas, ou eu vou falar assim, puxa, olha que legal, ainda bem que eu não me machuquei, ainda bem que o meu carro ainda está funcionando, ainda bem que eu tenho um carro, porque às vezes se eu tivesse só uma bicicleta, ninguém ia bater numa bicicleta. Enfim, você tem que procurar situações. A regra 10-90 é uma regra de ouro, eu digo, e eu uso muito. Qualquer situação, vamos lá, 10-90. Eu com a minha esposa, às vezes, vamos lá, 10-90. 10 é o que aconteceu, 90%, o que você vai fazer com aquilo? Então, realmente dá para eliminar? Não, mas agradeça por estar conseguindo lidar com aquilo, busque ajuda. Isso é um 90%, e não só reclamar daquela situação. Esse 90%, ele é o que nós vamos fazer com esses 10%. Muito legal essa dica, eu gostei bastante. Regra Aliás, eu quero... 10-90. Regra 10-90, anota aí, viu? E se você quiser conhecer mais sobre o que o Dr. Rodrigo tem feito, tem pesquisado, tem falado, você pode acompanhar no YouTube, é isso? Isso, no YouTube, Dr. Rodrigo Olmedo, então tem as lives, tem vídeo, tem as playlists falando sobre estresse, ou seja, é muito bacana, bem legal. Tá bom, muito obrigada por hoje, doutor. Obrigado. A gente faz um rápido intervalo e na volta, o Dr. César Vasconcelos fala sobre como lidar com um parente que abusa de álcool ou outras drogas. E ainda tem receita deliciosa por aqui, bolo saudável de frutas amarelas. Não perde não, eu já volto.